Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 3. O tema da aula de hoje será instrumentos musicais acústicos. Esta aula é um recorte da aula do Centro de Mídias do dia 27 de outubro. Para você realizar estas atividades, é necessário que primeiro você copie as perguntas. Depois você vai assistir o vídeo e junto você responde. Assim você não vai esquecer. Vamos lá? Retornando com a recuperação em arte. Então, a gente vai rever conceitos de música que a gente já tinha visto no primeiro bimestre. A habilidade é a EF07AR21, explorar e analisar instrumentos acústicos, percussão, sopro, cordas e fricção em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. Já vou começar a nossa aula com um chat. Me conta pelo chat, em 1 minuto, quais instrumentos musicais você já tocou ou experimentou. Vou dar 1 minuto, pessoal. Então, as respostas que apareceram aqui no chat para quais instrumentos musicais você já tocou ou experimentou, temos as respostas. A Pro Marlene escreveu aqui órgão eletrônico, ela fez curso. A Pro Karina diz que guitarra, piano, baixo, bateria. Pro Marcos, piano, teclado, violão, atabaque, carrom, flauta, ukulele. Pro Marina, flauta doce. A gente vai falar sobre instrumentos musicais. São objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para produzir sons musicais. Existem instrumentos acústicos, elétricos e eletrônicos. De forma geral, consideramos como sons musicais aqueles em que podemos manipular algum parâmetro sonoro, como altura, duração, intensidade e timbre. Nós já havíamos conversado sobre isso em aulas anteriores, estamos retomando. Vamos lá, a gente vai falar sobre a família dos instrumentos musicais. Primeiro, a família de instrumentos de percussão. Eu adoro esse nome, família. É tão bonitinho, soa tão bonitinho. O som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície que produz som quando golpeada, agitada, arranhada, dedilhada ou friccionada. Exemplo, sinos, pratos, castanholas, gongos, chocalhos, xilofones e tambores. Tá? Tem mais outros exemplos, né? Os sinos, pratos, castanholas, gongos, enfim. E eu trouxe pra gente um vídeo, um pequeno vídeo, pra gente ver e escutar como são os instrumentos de percussão. Espero que vocês gostem. E aí, gostou, professor? Gostei bastante. Entre os instrumentos de percussão, a gente tinha ali os xilofones, não é? A gente tem muitos instrumentos de percussão que fazem a marcação, que fazem aí o ritmo, não é? Que marcam bem o andamento, mas o xilofone, ele tem muitas alturas, não é? Ele emite notas, além de fazer essa marcação. A gente teve aí bons exemplos de instrumentos de percussão. Legal. Então vamos seguir, turma. Vamos seguir com a família de instrumento musical. Vamos para os instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração de uma corda quando esta é friccionada ou percutida. Exemplos: violino, violão, cavaquinho, harpa,
guitarra e contrabaixo. E depois, se eu esqueci de algum, o professor me lembra. Enquanto ele está lembrando aí, a gente vai assistir um vídeo sobre instrumentos de corda. Espero que vocês gostem. Gostou, professor? Gostei. A gente tem aí os instrumentos de corda, não é? Cada instrumento de corda entre si, bom, tem timbres e as cordas normalmente têm propriedades sonoras diferentes, né? Até mesmo pelo material da corda, que podem emitir sons mais agudos ou sons mais graves. Material da corda e material do violão, ou o material do violão não influencia? A madeira do violão influencia? O material de ambos, professora Fernanda, o material do instrumento também influencia. O tipo de madeira, o quanto ela é porosa, o quanto ela é densa, também influencia no som. E as cordas, se são de nylon ou se são de aço, também. Olha, que legal, que diferente. Vamos lá, vamos seguir, turma. Família dos instrumentos de sopro agora. São constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que circula no seu interior. Exemplos: flautas, saxofones, clarinete, trompete. E trouxe também para vocês um instrumento muito diferente aí, de sopro. Espero que vocês gostem. E aí, turma, bem diferente, né? Que tal, professor? Gostei muito. Esse foi o som do didgeridoo, é assim que pronuncia? Não sei, professor, didgeridoo, didgeridoo. É um instrumento primitivo. Quando você falou em instrumento de sopro, acho que alguém pode ter pensado que ouviríamos aí uma tradicional flauta e ouvimos um instrumento bem diferente. A gente percebe um material também diferente, não é? As flautas, a gente já encontra flautas de madeira, flautas de metal. E sim, como estávamos falando do material, tudo isso, o tamanho, o formato, as propriedades do material, tudo isso vai influenciar no som produzido pelo instrumento. A gente viu um instrumento grande aí de madeira, não é? Produzindo som como ouvimos. Muitos dos instrumentos musicais de teclado. Simples, o músico pressiona teclas e essas controlam um mecanismo que produz sons. Exemplo, piano, cravo, órgão. E eu trouxe outro videozinho. Hoje eu tô cheio de amostras, que hoje eu preferi fazer com que a gente mais escutasse e visse do que a gente falasse. Vamos lá?
professor, no meu ver, isso aí é um piano convencional. Tô certa? Pois é, professora Fernanda. Os professores aqui estão apontando no chat que gostaram muito, que acharam muito bonito o som do piano, não é? É um piano... Que é um instrumento de teclado, que é um instrumento de teclado. Piano normal, né? Existem pianos que podem ser elétricos, não é? Eletrônicos, que têm um som que confunde, na verdade, porque por serem idênticos a um instrumento acústico, e ainda mais quando esse som ele é transmitido da maneira que estamos. Então não dá para identificar quando Pois quando é um elétrico e quando é um acústico. Ouvindo, isso é muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo, ainda mais porque é transmitido. Isso fica mais claro quando a gente está no espaço em que esse instrumento é tocado. Vamos lá, turma, vamos seguir para a família de instrumentos musicais de fricção. São aquelas que produzem sons através de fricção. Reco-reco, afoxé, xequerê, cuíca e deve ter outros. Trouxe um vídeo muito simplesinho, acho que do reco-reco, mas eu achei muito interessante, turma. Espero que vocês gostem. Engraçado, né, professor, que esse instrumento ele é simples, mas a sensação que eu tenho que para tirar um som dele, uma cadência, é muito mais difícil. Pois é, esse instrumento de fricção, a gente tem ali aquela parte do instrumento, né, que realiza a fricção, e desse som a gente precisa ter um controle, não é? Vamos lá, turma. Agora nós falamos um pouquinho sobre instrumentos musicais e agora está na hora da interação pelo chat. A gente ouviu um monte de coisa e eu quero saber de vocês quais instrumentos musicais você prefere ouvir. E aí, professor? Muitas interação? Respostas, muita interação. Solos de guitarra apareceram aqui, a Procarina apontou. Uau! Piano e violão, pro Helena. Violão e viola. Pro Andréia, amo todos. Ouvir é muito bom. Legal. Mas apareceram violino, piano, bastante. Saxofone. A Pro Joyce escreveu violão. Turma, vamos seguir? Vamos falar um pouquinho sobre timbre. Timbre é um conjunto de características que nos permite identificar uma fonte sonora. Podemos dizer que é a identidade do som. Trata-se da qualidade do som que possibilita distinguir aquelas de mesma altura e duração, produzidos por dois instrumentos sonoros diferentes. Assim também acontece com a voz humana, que cada timbre de voz de uma pessoa, por mais parecido que seja uma das outras, tem características próprias e únicas. Então, cada pessoa tem o seu timbre, é como uma identidade mesmo. E agora eu trouxe um desafio para vocês. Eu trouxe 3 vozes de 3 professores. Eu quero que vocês escutem e me digam de quem são essas vozes. A gente vai ouvir primeiro, depois eu passo a resposta. A gente vai ouvir primeiro o som 1 e vocês escutem, fechem os olhos, escutem e vejam de quem é essa voz. É professor que dá aula para vocês, hein? Maluquices do Joca. Certidão de nascimento afirma que homem tem 955 anos. Por causa de um erro de digitação na certidão de nascimento, Raimundo Nascimento de Queiroz, de Plácido de Castro, no Acre, descobriu ter oficialmente 955 anos. Na verdade, ele tem 55 anos. De acordo com o documento errado, Raimundo nasceu em 12 de outubro de 1064, mas o ano correto de nascimento dele é 1964.
O acreano só percebeu o engano em 2019, quando perdeu alguns documentos como RG e CPF e foi pedir a segunda via, quando o documento é impresso novamente pelo órgão responsável. No entanto, por causa da data errada na certidão, Raimundo não conseguiu providenciar o que precisava. Foi necessário entrar na justiça para corrigir o equívoco. A situação só foi resolvida no dia 15 de julho deste ano. Joca, edição 155. Legal. E aí, professor, o pessoal adivinhou de quem é essa voz? Pois é, pro Maria, pro Juliana, falaram que é a professora Andréia. Muitos aqui apontaram que era a professora Andréia, apontaram professora Deia. Legal. O timbre é da professora Andréia, um professor escreveu. Muito bom. E é isso aí, turma. Acertaram. É da professora Andréia de português que dá aula para vocês. Vamos para o próximo desafio. Voz número 2. Uma história que aconteceu comigo no início da pandemia. Eu comecei a postar as lições no Google Classroom. Tinha um conteúdo que os meus alunos estavam com dificuldade. Resolvi gravar um vídeo. Pedi ajuda para minha filha, porque eu não tinha equipamento adequado. Expliquei mais ou menos o que eu queria. Ela começou a resmungar, reclamar que ela não ia conseguir, que aquela posição não era adequada. Pessoal, me deu 5 minutos, fiquei virada no giraia, dei aquela bronca e ela resolveu me ajudar. Beleza, o vídeo saiu legal. Estava muito ocupada, pedi para ela postar o vídeo no meu canal do YouTube. No dia seguinte, resolvi olhar o vídeo. Vocês acreditam que, para minha surpresa, ela não editou o vídeo e o nosso barraco estava lá? Pessoal, e o pior é que os meus alunos ouviram o barraco. E para melhorar, para amenizar a situação, falei para eles, vocês estão vendo como eu digo sempre para vocês que eu trato a minha filha do mesmo jeito que eu trato vocês? Pois é, essa é mais uma história na vida de professor. Beijos no coração. E aí, professor, de quem é essa voz? O pessoal adivinhou ou não? Muitos professores aqui apontaram no chat que é da professora Antônia, professora de inglês. Então apareceram muitas respostas mesmo. É importante pensar, né, que ao ouvir a voz a gente tem aí as características do timbre, não é? Em relação à primeira voz, como vocês caracterizariam essa segunda? Lembram da primeira? Da professora Andréia? Essa voz era mais grave ou era mais aguda que a primeira? E como a gente pensa e caracteriza o som que a gente escuta? Era uma voz mais soprosa ou menos soprosa? Era mais metálica ou menos metálica? Porque a gente vai associar com referências sonoras que a gente já tem, não é? Turma, para mais um desafio do ouvido. É Academia de Ginástica para o Ouvido hoje. Nós vamos escutar alguns sons e vocês vão me dizer do que é esse som, que som é esse. É o nome do desafio. Então, solta o som número 1 e conta aqui para o professor Joelson que som é esse. E aí, professor, já tem resposta ou quer que eu passe para o próximo som? A Pro Marlene escreveu que é uma ópera. Não. É uma voz humana, disse a Camila, a voz, é um tenor, disse a Pro Daniela, Pro Joyce, e aí apareceu aqui, voz masculina aguda, Legal. Tenor, e aí apareceu. Ah, vocês são demais. Tenor, Depois eu dou as tenor. respostas. Áudio número 2. O áudio número 3, e vocês vão escrevendo aí, turma. Áudio agora número 4. Tô correndo, viu, turma? É exercício pro ouvido.
E aí, agora a gente vai pro último som e eu vou dar o resultado para vocês. Último som. Como é que estão as respostas aí no nosso chat? O pessoal Nossa, acertou? as respostas chegaram bem depressa e apareceu aqui piano, apareceu harpa, violino, violoncelo, violino, a harpa, voz de soprano também. Ah, legal. Puxa vida, achei que vocês tinham esquecido do 1 e do 2. Nossa, apareceu a professora Marialva. Oboé. Como é um oboé? Um oboé. Como explicar isso em aula? Pois é. Então Vai ficar para uma próxima aula, tudo uma bem. imagem, o som. Vamos pesquisar o que é um oboé. Eu vou sair daqui e pesquisar o que é um oboé, gente. Às vezes eu fico curiosa. Gente, o que é um oboé? A professora falou, mas ó, não tinha oboé no nosso desafio, mas pode ter na próxima aula, porque eu não sei nem que tipo de som que o oboé produz. Mas vamos lá, turma, vamos seguir. Antes de seguir, segue aí o resultado para vocês. Ó, som número 1, tenor. O pessoal falou ópera. O tenor tá dentro de uma ópera, né? Mas aí o que eu queria chegar era no tenor. 2, soprano, chegou. 3, piano, chegou, né? Chegou essa resposta. 4, harpa. Esse eu tinha achado um pouquinho mais difícil, achei que vocês não iam encontrar. E o 5, o violino. E eu não podia deixar, como eu falei para vocês, eu sou fã do professor Joelson quando ele toca violão. E eu falei, professor, toca o instrumento musical lá pra gente ver. A gente viu vídeo de outras pessoas, mas vamos ver como que é ao vivo. Então a gente trouxe um som de fundo, que é outro instrumento musical, e o som do professor tocando o instrumento musical que eu mais gosto. E espero que vocês gostem, foi uma surpresa que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Então, essa ciranda, que é a Casa de Farinha, é uma ciranda que é do folclore do Recife. A gente acabou ficando sem o áudio da flauta que ia fazer o acompanhamento, professora Fernanda, mas então eu vou cantar. Eu vou fazer uma base harmônica no violão e vou fazer a melodia cantada, tá bom? Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi passa sol, oi passa chuva, oi passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi passa sol, oi passa chuva, oi passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Ciranda maneira, vem cá cirandeira, vem cá balançar. Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Oi passa sol, oi passa chuva, oi passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a dançar. Obrigada, professor. Nossa, choveu de elogio aqui. E assim a gente encerra a nossa aula.
Professor, muito obrigada pela participação. Adorei, espero que você volte mais vezes. Foi um prazer estar aqui, professora Fernanda. Que Me bom. despeço de todos e agradeço